Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2016. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o teu like, faz o seu comentário e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 139 do caderno amarelo. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possui as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas, a pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista, que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi. Então a gente vai começar essa questão observando aqui o primeiro item que ele avalia, o primeiro parâmetro para o cultivo dessa flor. Quer ver o seguinte: se a variação do nível de chuvas, a chamada pluviosidade, ela não é superior a 50 milímetros no mês e no seu subsequente, ok? Então essa variação a gente vai encontrar ela aqui do lado esquerdo do nosso gráfico, ó. Ela vai ser medida aqui nesse eixo, ok? E é representada no gráfico por essas colunas aqui em cinza. Então nós vamos começar com o primeiro mês que foi dado como resposta da nossa questão. Ou melhor, vamos destacar aqui os meses que foram respostas, que foi janeiro, o primeiro. Depois ele fala que pode ser fevereiro a resposta, agosto, novembro ou dezembro. Então esses são os meses que são as possíveis respostas do nosso problema. Então se nós observarmos a questão da variação, a pluviosidade, a gente vai ver aqui, ó, que em agosto estava aqui um pouquinho abaixo de 50 e no mês subsequente, que foi setembro, essa variação ficou aqui, ó, próxima de 150, bem perto. Não chegou a 650, mas chegou bem próxima. Então dá para perceber que em agosto, ou de agosto para setembro, a variação ela ultrapassou esses 50 milímetros. Então o que é que a gente já pode fazer de cara aqui? Ó? Descartar o mês de agosto. Porque nessa primeira condição, o mês de agosto já falhou, né? O nível de chuvas, a pluviosidade, essa variação teve acima de 50 milímetros. Aí agora a gente vai para o mês de novembro, que é o próximo mês aqui, ó. Então, tá aqui mais ou menos a pluviosidade, um pouquinho abaixo de 200. E o mês subsequente, que é dezembro, se nós observarmos, ele ficou aqui um pouquinho acima de 200. Aqui, ó. Então a variação foi daqui para aqui, ela não ultrapassou os 50 milímetros. Então, novembro pode ser uma possível resposta para o nosso problema. Vamos agora para o mês de dezembro. Já sabe que está aqui, ó, dezembro, e o mês subsequente, que é janeiro, está aqui, ó, um pouquinho aqui abaixo de 50. Então, daqui para aqui tem mais de 50 milímetros. Até porque aqui está acima de 200 e aqui abaixo de 50. Então, a gente já pode descartar também como resposta o mês de dezembro, porque a variação aqui ultrapassou os 50 milímetros. O próximo mês, que é janeiro, a gente já viu que ele está um pouquinho aqui abaixo de 150. E o subsequente, que é fevereiro, está aqui, ó. Então a variação foi daqui para aqui. Então não ultrapassou 50 milímetros. Então janeiro continua sendo uma possível resposta para o meu problema. E por fim, a gente chega no mês de janeiro, de fevereiro, melhor dizendo. Em fevereiro a gente já está com ele aqui, ó, está marcado aqui no eixo. E março houve uma alta aqui, ficou próximo, ou ficou aqui em 150. Ó.
Então daqui para aqui não ultrapassou essa variação de 50 milímetros. Então fevereiro continua sendo uma possível resposta. O segundo item que a gente vai avaliar, o segundo problema, é a questão da temperatura mínima, que é indicada aqui nesse gráfico por essa linha tracejada. Essa linha tracejada aqui indica a temperatura mínima. E ele diz no problema que essa temperatura mínima ela não pode ultrapassar, ou melhor, ela tem que ser superior a 15 graus Celsius. Então vamos marcar aqui os 15 graus e vamos observar agora quais são desses 3 meses que restaram que tem essa temperatura mínima superior a 15 graus Celsius. Então vamos destacar aqui, ó. Primeiro mês que foi novembro, a temperatura mínima está aqui, ó. É superior a 15 graus Celsius. Em janeiro está aqui, ó. Também é superior a 15 graus Celsius. E em fevereiro está aqui, ó. Também é superior a 15 graus Celsius. Conclusão: os 3 meses têm temperatura mínima superior a 15 graus Celsius. Então os 3 ainda podem ser resposta para a minha questão. E aí vamos para o último item. Ele fala que a última coisa que vai ser avaliada é a temperatura máxima, que é dada aqui por essa linha contínua preta, ó. Essa linha que me dá a temperatura máxima. Então ele diz aqui no terceiro parâmetro que tem que ter um leve aumento nessa temperatura máxima, mas que não seja superior a 5 graus Celsius. Então vamos começar aqui com o mês de novembro. Ó, tá aqui a temperatura máxima de novembro. E se eu olhar o mês subsequente, que foi dezembro, essa temperatura ela não subiu, ela caiu. Então a gente já pode descartar aqui como resposta o mês de novembro, porque não teve uma leve alta, teve uma leve queda. O próximo mês foi janeiro. Então se eu olhar aqui, ó, aqui está a temperatura máxima de janeiro e aqui do mês subsequente foi fevereiro, ó. Então aqui sim teve uma leve alta, saiu mais ou menos aqui, ó, de 27 e foi para 29, não chegou a 30. Então a resposta correta da nossa questão é o mês de janeiro, porque já atendeu aqui, ó, os 3 parâmetros. Mas só para ter certeza, vamos ver aqui fevereiro. Ó. Aqui está a temperatura de fevereiro e o mês subsequente que foi março, está aqui. Se eu observar, não houve alta, teve queda, então já descarta aqui fevereiro. Conclusão: o mês que foi escolhido para o plantio desse tipo de flor rara foi o mês de janeiro. A resposta da nossa questão é a letra A, o mês de janeiro. Bem, galera, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela moral, aquela força grandiosa de sempre. E não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.